Vamos lá. Olá, amigo internauta, leitor do jornal Diário de Suzano, seja bem-vindo ao programa DS Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui um convidado ilustre, o diretor de redação e jornalista do Diário do Grande ABC, meu amigo Evaldo Novellini. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista é ao vivo, mas você pode acompanhar ela também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com.br. Evaldo Novellini, obrigado pela sua presença, ter aceitado aqui o convite para estar participando aqui do programa. Futuro prefeito de Santa Adélia, né? Boa tarde, Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta. Boa tarde, Edgar. Boa tarde aos internautas aqui do Diário de Suzano, uma casa na qual eu comecei a trabalhar em jornalismo diário. É um prazer muito grande estar aqui. Estava esperando essa oportunidade, esse convite. Quando você me fez, eu aceitei de pronto, porque eu sempre acompanho esse programa, vejo aqui a política, o esporte, a cultura passando por essa mesa. E eu estava ansioso à espera do seu convite, aceitei de pronto. Muito obrigado. A gente é que agradece. Evaldo, então vamos começar falando do seu início de trajetória, né? Uhum. Aqui no Diário de Suzano. Exatamente. Você começou como repórter de esporte, depois foi editor. Isso, comecei como repórter de esportes, isso lá em 1998. Faz um tempinho já, né, Edgar? 21 anos, né? 21 anos, exatamente. Sim. Comecei aqui nessa casa como repórter de esportes. Aí cheguei a editor e fiquei aqui 4 bons anos da minha vida. Eu brinquei no começo aqui, é prefeito de Santa Adélia, que você é de Santa Adélia, né? Isso. Cidade que tem prefeitura lá, né? Isso. Tem uma prefeitura. Uma grande cidade. Tem uma prefeitura, uma igreja lá, né? Isso. Tem até um edifício com andares. Tem farol, semáforo lá? Não, a gente ainda não tem essa modernidade, né? Porque todos os motoristas também são bastante educados, então a gente ainda não precisa recorrer a esse tipo de modernidade. Mas, de fato, como o meu sotaque denuncia, né? Eu não sou britânico, embora pareça, eu sou de Santa Adélia. O sotaque é de caipira mesmo. Certo. E depois aqui do DS, você passou pelo Diário de Mogi, né? Isso, Edgar. Eu saí daqui do jornal e fui para o Diário de Mogi das Cruzes, onde passei 10 anos, 10 bons anos da minha carreira também em Mogi das Cruzes. Mais do que do DS, então. Isso, passei lá durante 10 anos. Também comecei como repórter de esportes, depois fui repórter de cidades, né? da editoria de cidades. E depois também tive o prazer de ser editorialista do jornal, onde eu também me realizei profissionalmente. No Diário de Mogi? Isso, no Diário de Mogi. E você substituiu o Darwin também, né? Numa época, ele saía de férias, você substituía a coluna Informação lá. Substituir não é a palavra certa, viu, Edgar? Uhum. Porque eu acho que todo mundo diz, não, as pessoas, não há ninguém insubstituível. Eu discordo um pouco disso. O Darwin Valente é insubstituível. Eu fazia às vezes, né, tapava buraco quando ele estava de férias. Quando ele estava de férias, ou então aos sábados, ele me proporcionava a honra de assinar a coluna que eu julgo aqui do Alto Tietê, a coluna mais bem lida da imprensa escrita. Eu digo isso porque quando você escreve uma coluna desse porte, os interesses que você mexe, a atenção que você desperta, é algo que eu nunca vi em nenhum outro veículo pelos quais eu passei. Então, a coluna que eu reputo a coluna de maior prestígio da imprensa aqui do Alto Tietê. Eu acho que é a coluna do Darwin. Eu tive a honra de, durante alguns bons anos, ter assinado junto com ele. Não substituindo, mas tapando o buraco quando ele estava de férias. Uma baita responsabilidade, hein? Muita Se comete alguma coisa errada lá... Você... o jornalismo te dá essa sensação, de que você não pode errar, né? De quanto um erro pode prejudicar a vida de uma pessoa ou pode causar pode influenciar negativamente a vida de uma pessoa, né? Então, quando você assina uma coluna que tem esse prestígio, isso te aumenta a responsabilidade. Certamente, eu saí do Diário de Mogi das Cruzes muito mais bem preparado para o cotidiano do jornalismo do que quando eu entrei lá.
Por quê? Porque essa responsabilidade te dá a noção exata do quanto uma palavra mal empregada ou algo que não tenha sido checado e rechecado pode causar. Então, foi uma baita experiência, uma escola de verdade. E de fato, de tudo que eu fiz na minha vida, ter passado pelo Diário de Mogi das Cruzes, trabalhando com profissionais que dali, eu vou dizer, Edgar, para mim é um baita orgulho. Eu converso com o Darwin muitas vezes, inclusive falei hoje com ele, né? Porque a gente ainda mantém esse relacionamento não tão próximo como eu gostaria, porque ele também é muito atribulado, mas eu ainda falo com ele com bastante frequência. Até você mora em Mogi, né? Você Continuo morando em Mogi das Cruzes. Embora trabalhe lá em Santo André, a minha ponte aérea. Eu todo dia saio de Mogi das Cruzes, vou até Santo André e volto para Mogi das Cruzes no final do dia. Evaldo, eu lembro que aqui no esporte e também lá no Diário de Mogi, quando você passou do esporte para cobrir cidades, você acumulou algumas polêmicas também, né? Teve algumas polêmicas aqui no esporte. Aqui no esporte você teve alguns probleminhas com um técnico de vôlei aí. Isso. E lá em Mogi também com alguns vereadores, né? Bastante. A que você se atribui essa... Você se considera polêmico ou não? O jornalista é polêmico mesmo. Eu acho que a nossa atividade, Edgar, ela sempre está acompanhada de alguma polêmica. Eu costumo ter como meu maior objetivo transpor uma notícia o mais fiel possível que eu pude apurar. E a gente acaba contrariando determinados interesses. Essa polêmica que você se referiu, que foi aqui em Suzano com o vôlei, foi por uma bobagem, eu atribuo, porque foi o seguinte... Suzano, que era um time ultra respeitado, havia ganhado várias superligas de vôlei, que é o campeonato mais importante do circuito nacional, ia pegar um time que era tecnicamente muito inferior. E eu precisava mostrar isso para o leitor, e talvez eu tenha adjetivado muito o texto. Eu disse que o poderoso time de Suzano iria enfrentar o insignificante Bento Gonçalves. Mas insignificante no sentido de tabela. O time acho que não havia ganhado nenhum set, para você ter uma ideia. Era um time muito limitado tecnicamente. Só que esse insignificante, o time adversário usou essa nossa reportagem que foi publicada aqui no Diário para motivar os jogadores. E posso dizer que durante o jogo... eles não só ganharam o primeiro set, como ganharam 2 e quase... jogaram a vida. Né? Aqui dentro do portelão. Jogaram a vida, né? Exatamente, quase impuseram uma derrota pro time de Suzano. Algo que seria assim, como o Ibis ganhar do Flamengo hoje, por exemplo. Mas, e ao fim do jogo, né, os ânimos estavam exaltados e o técnico ficou bastante aborrecido comigo. Chegou a me pegar pelo colarinho ainda. Mas depois o jornal me deu toda assistência. Enfim, aí acabou. O técnico reconheceu o exagero, veio até aqui ao jornal, inclusive, onde nós acertamos, fumamos o cachimbo da paz. Colocou a culpa no jornal pela pois derrota, né? É sempre mais fácil, né, Edgar? E qual que foi, assim, em Mogi você passou por bastantes coberturas importantes lá, você fez bastante coisa, além de cobrir a Câmara, né? Você ficou um tempo cobrindo a Câmara, mas tem alguma notícia que te marcou, assim? Sim, eu lembro Edgar. que você cobriu muito, além de Câmara, a questão da Mogi Dutra. Isso, mobilidade foram as melhores coberturas da minha vida. Onde eu aprendi o que é de fato a importância de um jornal para a sua comunidade. Até hoje, eu julgo que a sobrevivência do jornal impresso está diretamente ligada a veicular os anseios daquela comunidade. Eu acho isso. E foi no Diário de Mogi que eu aprendi a como se fazer essa relação entre o jornal e a comunidade a que ele serve. E o que você falou, a duplicação da rodovia Mogi Dutra, a manutenção do expresso, a manutenção do trem de subúrbio até a estação Estudantes.
que teve um determinado momento que o governo do estado resolveu acabar o expresso aqui em Suzano. Sim. O subúrbio até que Suzano. Eles chegariam em Suzano e daqui de Suzano até Mogi das Cruzes, estação de estudantes, ia ser feito por uma espécie de bondinho, que era o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. E o jornal achou aquilo um absurdo, achava que, poxa, não, o transporte de trilho é que é a solução de mobilidade mais adequada para uma cidade com as características de Mogi das Cruzes. E então, eu me lembro que a gente foi buscar exemplos de que o VLT não havia solucionado nenhum problema em várias cidades. A gente foi para Campinas, foi para Santos, onde era uma promessa e que se marcar até hoje é que está se falando que o VLT está funcionando. Mas na época era só um sonho, e em Campinas havia sido implantado com prejuízo milionário. Para você ter uma ideia, quando implantaram em Campinas, e a gente recuperou essa história, além dele ter gastado milhões de reais para ser implantado, na inaugural de VLT, era o Quercia, o então governador, o VLT parou no meio do caminho, quebrou. Na inauguração. Na inauguração, no dia. O Quercia ficou parado no meio do... Não chegou na outra estação, o trem quebrou. E era ali, aquilo virou uma piada, né? E depois o projeto foi abandonado. Então gastaram quase 200 milhões, eu não me lembro bem o valor, mas era uma coisa muito importante, um valor muito significativo, e virou ferrugem. A gente até fotografou, eu me lembro, o Correio Popular, que é um jornal de Campinas, nos deu todo o suporte, que eles acompanharam a história, eles nos mandaram fotos, eu fui até lá, percorri a pé a linha do VLT, que estava abandonada. Então isso é algo que eu guardo de fato com orgulho. Edgar, e falando de mobilidade, quando inaugurou a Mogi Dutra, num janeiro, eu me lembro que a gente circulou 2 edições no mesmo dia. Foi assim. E eu me lembro que o Diário de Suzano também havia feito isso quando morreu um vereador aqui, quando o vereador foi assassinado. Gilmar Arena, no dia. Isso foi. Ele morreu de manhã. Isso, e o jornal circulou uma edição extra. 1 da tarde estava o jornal na rua. Isso eu acho fantástico. Isso não tinha internet. Pré-internet, então foi consumido como pão quente, né? Sim. E na inauguração da Mogi Dutra, na duplicação, a gente também repetiu esse expediente. De modo que o Geraldo Alckmin, que era o governador na época, desceu de helicóptero lá na General Motors, lá no entroncamento da Mogi Dutra com a Ayrton Senna, né? A gente estava com um repórter lá, já fizemos uma entrevista com ele, onde, se eu não me engano, ele prometeu duplicar a Mogi Bertioga, que até hoje está no papel. E quando ele estava indo embora, a gente já entregou o exemplar com aquela promessa. O próximo passo depois da Mogi Dutra é agora a Mogi Bertioga. E essa dinâmica do jornalismo foi algo que me marcou tanto que até hoje eu não esqueço. Passava via telefone para Isso, a gente mandava por telefone, e as fotos, se eu não me engano, foram levadas no cartão da máquina, com moto. O motoqueiro pegou lá da Mogi, da Ayrton Senna Mogi Dutra, levou na nossa sede, então, que era na Ricardo Vilela, que é ainda, e o jornal rodava lá também. Então rodou uma edição extra por questão de horas. Essa coisa da aproximação com a comunidade, né? Deixar o jornal quase bairrista, assim, entre aspas, né? Cria também forma de fazer campanhas, né? O Diário de Mogi faz bem isso, né? Campanhas em prol de algum resultado futuro, né? Isso eu acho extremamente importante. O jornal é tanto mais querido pela sua população, quanto mais ele defender bandeiras ou anseios ou desejos que a comunidade reivindica. Isso é uma coisa natural. Se eu atendo seus anseios, a tendência de você gostar de mim é maior do que se eu não atender os seus anseios. Bom, isto posto, o jornal tem ali, em 3 pessoas que eu considero fundamentais no jornalismo aqui da região, que é o seu Totti, Tirreno da Sambiagio, que já falecido, mas que na minha época estava vivo e era muito atuante no jornal, ao Darwin Valente, que você citou agora há pouco, e também ao Chico Ornelas, que é o diretor editorial do jornal. Essas 3 pessoas formavam um núcleo que pensava a cidade, Edgar, que é algo que eu nunca vi reproduzido em nenhum outro ambiente que eu frequentei. Essas 3 pessoas, elas chegavam de manhã, né, que eu estava lá, e começavam a pensar a cidade. Eles pensavam menos em pautas do que em como o jornal poderia se posicionar para defender os interesses da comunidade. Era uma coisa que até hoje me impressiona. Eu nunca vi esse mecanismo reproduzido em qualquer outro jornal. E eu tenho
Essa sinergia dos três era uma coisa que contaminava a redação toda. Era muito diferente se você fosse pautado para fazer uma matéria que a gente entendia como campanha do jornal. Você saía com entusiasmo, com tesão de fazer, de trazer alguma coisa relevante, que era uma maneira que contagiava demais a equipe. É algo que agora lá no Grande ABC a gente tentou reproduzir, eu reputo com certo sucesso, na campanha pelo metrô. A gente quer que o governador implante o metrô. Não desistiram ainda. Não desistimos da campanha, não. Embora o governador esteja bastante reticente, a gente continua com a nossa campanha lá, o Grande ABC quer metrô. Porque isso é uma maneira de se entusiasmar até a equipe. Às vezes a equipe está precisando de alguma motivação. E essas campanhas, como você chama, que são bandeiras que o jornal levanta, elas fazem toda a diferença, porque a comunidade começa a enxergar o jornal de uma maneira mais ativa. Não é só aquela coisa de fazer notícia. Pô, o jornal está participando da minha vida. A gente acha que isso também é uma maneira de tornar o jornal mais presente na comunidade. Aproxima, né? Muito da Muito. A gente teve um retorno, assim, leitores escrevendo cartas ou ligando para o jornal, que é uma coisa impressionante. A gente percebe muito a diferença quando o jornal está engajado em alguma campanha que seja social. A gente percebe uma diferença muito grande. Apesar de não ter mandato, né, político, né, não exercer cargo parlamentar, a imprensa ela representa, né, de alguma forma, sem dúvida, a população, né? Sem dúvida. Aliás, esse papel, desde sempre o jornal ocupou o chamado quarto poder, né? Você fazer ou seja, você não pode executar, você não tem a caneta, não pode executar, mas você pode servir de tribuna, né, para os justos anseios da sociedade. E essa voz em defesa dos interesses da comunidade é algo que faz toda a diferença na nossa profissão. Você se sente, é claro, a nossa função primeira é noticiar com isenção, imparcialidade, tudo o que acontece. Sim. Essa é a nossa premissa. O que aconteceu nas 7 cidades que seja relevante tem de estar nas páginas do jornal ou então no nosso site ou então nas nossas redes sociais. Isso é a nossa premissa básica. Agora, você pode fazer além de noticiar. Você também pode ouvir a comunidade, entender que aquele pleito da comunidade é algo que vai melhorar a tua região e se engajar naquilo. É colocar o microfone na boca do governador quando ele chega lá, é colocar na boca do prefeito, é colocar na boca do vereador, ou então do líder de bairro, das autoridades militares, porque a segurança é algo que preocupa todo mundo. Então, Edgar, é mais do que... É ir além. O jornalismo hoje, o jornalismo regional, ele precisa, é o meu entendimento, ele precisa muito se engajar nos pleitos da comunidade. Evaldo, como que você foi parar no Diário do Grande ABC, né? Você recebeu um convite, né? E como que foi a sua saída do Diário de Mogi até chegar no Diário do Grande ABC? Você passou você fazia fechamento de capa, né? Isso? Isso, eu cheguei no Diário do Grande ABC e toda a minha história no jornalismo, Edgar, eu devo assim, a um grande amigo que trabalha comigo até hoje e que trabalhou aqui nessa casa, o Newton Valentim. Fechava o esporte. Isso, exatamente. Eu entrei para fechar esportes. Cobre muito rally, né? Isso, exatamente. Ele está conosco hoje. É nosso editor executivo hoje lá no Diário do Grande ABC. E ele que foi lá na Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu estudava, para pegar um estagiário. Na época não era estagiário, né? Era auxiliar de redação. Você lembra disso, Edgar? Não tinha estagiário. Isso, eu cheguei aqui como auxiliar de redação. E aí fui galgando, né? Quando ele saiu, eu acabei assumindo a editoria de esportes, porque ele foi exatamente para trabalhar no Diário do Grande ABC. Ele saiu daqui, ele mora no ABC, né? Ele morava em Ribeirão Pires, hoje ele mora em São Caetano. Bom, foi assim. Aí eu estava no Diário de Mogi, muito feliz, claro, mas o Newton falou, poxa, aqui surgiu uma vaga de redator da primeira página. Você não quer submeter teu currículo aqui? Aí eu falei, poxa, queria uma nova oportunidade, queria desafio novo, enfim, queria... a gente como jornalista, a gente não gosta muito da rotina. Tem que ter alguma coisa diferente. Sair da zona de conforto. Eu achava que na época eu estava 10 anos no Diário,
de Mogi, eu falei, poxa, preciso de alguma coisa diferente, né? Aí o Newton me ligou e disse, pô, por que você não submete seu currículo aqui? Tem essa vaga. Bom, submeti, fui chamado para fazer um teste, fui aprovado no teste e, na sequência, fui até ao Darwin, ao seu Totti, dizer que eu estava em busca de novos desafios e eles superentenderam a minha preocupação, o meu desejo na época, me liberaram, tal, enfim. E foi muito bom porque eu não perdi o respeito por eles e nem eles perderam o respeito por mim. Tanto que o seu Totti, eu mantive contato com ele até o fim da vida dele, com os filhos dele, com o Darwin, o Chico, então nem se fala. Com toda a redação do Diário, na verdade, né? As pessoas que estão lá ainda da minha época, eu converso com todas elas e tenho um carinho muito grande por todas elas. Eliane, Célia, Edinho, Laércio, enfim. É uma turma que eu não esqueço. E como que está lá o Diário Grande ABC hoje? Foi um desafio, né? Agora você tá lá desde 2000 e... Eu estou lá desde 2010, Edgar. 2010, né? 2010. Então você já está bem habituado. Quase 10 anos já nessa com o ABC, né? Isso. Já conhece tudo o ABC. Isso. Cheguei lá como redator da primeira página, como eu te contei. Passei para editor-chefe. Fiquei editor-chefe durante 5 anos e há 3 anos, que vai completar agora no dia 5 de dezembro, como diretor de redação do jornal. Certo. O Diário do Grande ABC é ainda, né? Eu acho que é ainda o maior jornal regional que tem no país, né? Isso. E é um jornal que cobriu ali os anos 70, lá, aquela greve, acompanhou muito Lula, né? Nas coberturas, né? Sim. E em 2016, me parece, que o jornal sofreu um baque grande que foi um pedido lá de busca e apreensão, Isso, né? exatamente, pela Polícia Federal. E aí a Polícia Federal entra no jornal, no setor administrativo, né? Não sei se chegou a entrar na redação. O único departamento do jornal que foi preservado naquele dia foi a redação. A Polícia Federal invadir a redação do jornal é algo que a gente não via desde o Collor, né? É uma coisa bem... Isso. A redação foi preservada, né? Era uma questão administrativa, uma denúncia contra a presidência, o presidente do jornal. Então eles entraram no jornal para fazer uma busca e apreensão de documentos, tal, que pudessem comprovar a denúncia. E eles ficaram lá por volta de umas 3 ou 4 horas dentro do jornal. Qual que foi a decisão? Porque assim, vocês deram matéria da própria apreensão? Sim, foi manchete do jornal. Sim, né? Foi manchete do jornal. Como que foi isso? Como que é isso, essa decisão? Eu creio assim, se nós temos a obrigação de noticiar tudo o que aconteceu de mais importante no Grande ABC no dia anterior... O leitor que abrir o nosso jornal, ou então lê a nossa primeira parte, ele tem que ter noção do que aconteceu no dia anterior. E não dá para negar que, naquele momento, o que mais se comentava no ABC era esse evento. Então, na reunião de pauta, nós decidimos qual é o principal evento do dia anterior. É uma busca e apreensão na nossa casa. Então, a manchete do dia 2 de abril de 2016 está no nosso site, para quem quiser comprovar, enfim, a manchete era essa: PF faz busca e apreensão na sede do jornal, era uma das operações da Lava Jato. Nós fizemos um editorial de primeira página onde dissemos, era a 15ª, 16ª, eu não me lembro agora, mas a gente disse, o Diário noticiou com total isenção e imparcialidade todas as 15 fases anteriores da Lava Jato. Estamos noticiando com destaque, inclusive essa, que chegou até ao jornal. E era a notícia mais importante do dia, então tinha que ser manchete do Diário do Grande ABC. O jornal virou notícia, né? Então não tem o que fazer, né? Nesse caso não tem. Eu queria te perguntar, eu vejo, você é um entusiasta, né, do jornal impresso, a gente está aqui ainda na sobrevivência aqui do jornal impresso, mudou muito aí, né, a forma de fazer jornalismo. Eu queria perguntar para você acha que o jornal impresso vai acabar? Qual que é a sua... É claro que é uma pergunta de futuro, assim, você não tem como saber. Olha, eu queria ter propriedade para responder isso. Você não tem como saber, mas pelos indícios, pelo que você tem sentido, pelo que você tem... Assim, eu sempre digo assim, o jornalismo nunca vai acabar, ele não pode nunca acabar, ele não pode. Né? Mas assim, o jornal impresso, a plataforma de jornal impresso, a forma de fazer jornal, você acha que há algum risco ainda? A forma de fazer jornal não vai acabar nunca, concordo com você. O jornalismo vai ser imprescindível sempre. Não há em nenhuma democracia consolidada, em nenhuma democracia consolidada existe um substituto para o jornalismo de qualidade. Pelo contrário, o jornalismo está se fortalecendo mundo afora. O meio é que talvez vá sofrer uma mudança. Edgar,
Eu acho que o jornalismo de papel vai ter uma vida ainda muito longa. Só que nós não podemos mais ter a ingenuidade de crer que as tiragens dos jornais vão ser aquelas tiragens de décadas passadas. Creio que não. O jornal impresso não vai mais ter tantos leitores. Mas a credibilidade que o papel confere para uma notícia é muito importante. Percebe, Edgar, quando você dá uma notícia no teu jornal, aqui no Diário de Suzano, e a personagem da matéria, em vez de dizer, olha, hoje eu fui entrevistado pelo Diário de Suzano, falei sobre o campeonato interno da minha escola, ela faz questão de fotografar ou de recortar a página do papel e colocar na rede social. Porque isso, de alguma maneira, dá uma credibilidade que as redes sociais ainda não têm. Um jornal impresso, você sabe, você como editor-chefe sabe os mecanismos de controle que existem antes de uma notícia, de uma linha do jornal ser publicada. Você sabe disso, Edgar. Você sabe que você tem que fazer uma pauta, você sabe que tem que mandar teu repórter para a rua, você sabe que o repórter precisa ouvir todos os lados da notícia, você sabe que ele precisa voltar para cá e pesquisar no teu arquivo se aquela notícia é velha, é nova, se ela já não é desdobramento de uma outra. Você fica o dia todo produzindo uma notícia. A gente sabe disso, o quanto de investimento que a gente aposta nisso. E às vezes fica apurando e não dá em nada no final, né? Às vezes você mobiliza uma equipe toda e joga a notícia no lixo. E a gente acaba muitas vezes sendo acusado, né? Poxa, não deu a notícia de fulano de tal, olha aqui, está na internet, então vocês estão vendidos. Não procede. Não procede. A notícia que circulou na internet não era verdadeira. O jornal nunca vai entrar numa notícia falsa. Quer dizer, nunca. É evidente que todos esses mecanismos de controle eventualmente podem ser falhos. A gente pode errar. Sim. A grande diferença é que se você errar, Edgar, você coloca uma correção no dia seguinte. Tão logo você se dê conta que você errou mesmo, sem nenhum constrangimento, você diz, erramos. E diz exatamente o que você errou. Algo que essa meia-culpa ainda as redes sociais fazem muito mal ainda. Quando fazem ainda, né? Quando fazem. Porque a gente sabe, a gente acompanha o noticiário, muitas vezes se usa as redes sociais exatamente para se divulgar as fake news. Nós até realizamos em conjunto, no ano passado, um seminário a propósito disso, com resultados excelentes, pautou toda a nossa redação, como certamente pautou a sua, a importância de rechecar notícias. Então, eu creio que jornal de papel vai ter uma vida muito longa ainda. Mas vai ser para um público mais selecionado, um público que não quer tanta rapidez, que quer se informar de nuances da notícia que as redes sociais, pela sua natureza, ainda não fornecem. Eu acho que o jornal tem vida longa. E o Diário do Grande ABC deu a matéria lá, né? Fake news pode alterar resultados das eleições. Exatamente. Né? Não sei o futuro, quase prevendo. Sim, aí. Exatamente. Depois do seminário, no dia do seminário. Isso, eu me lembro, Edgar, que a gente até resgatou essa matéria porque o ministro do Supremo foi fazer uma palestra numa faculdade lá do ABC e expressou essa preocupação, nos mesmos termos da preocupação que os nossos especialistas haviam declarado, debatido. E eu me lembro que a gente reproduziu exatamente a fala do ministro e a página do jornal que dizia exatamente a mesma coisa, com antecedência. Com um ano, né? Exatamente. Tem algumas alternativas que você acha que o jornal impresso deve adotar para se diferenciar um pouco aí da cobertura mais de internet? Sim, o que você pode dizer? Profundidade, análise da notícia, opiniões divergentes e isenção, Edgar. A gente precisa procurar ao máximo retratar a realidade, porque as redes sociais é algo muito passional. Você percebe, você entra nas redes sociais, é uma coisa muito passional. O jornal ele precisa ser mais ponderado na divulgação das notícias. Isso não significa ser superficial. Não, a gente precisa aprofundar o tema. O professor Di Franco,
que é um teórico do jornalismo, que certamente você, nossos ouvintes... Doutor em comunicação. Isso, né? Conhecem. Ele diz, ele não aposta na simplificação da pauta. Pelo contrário, ele aposta em pautas cada vez mais complexas, mas de modo que você investigue, use toda a sua capacidade técnica para entregar algo palatável para os leitores. Então, eu acredito, isenção, profundidade, ponderação e muito perto da verdade factual. Não poupar esforços para chegar mais perto da verdade factual. Ainda que isso implique em dar notícias que muitas vezes são desagradáveis até para a empresa que você trabalha. Sim. Hoje a gente tem uma luta grande contra as fake news, né? Tem, a checagem hoje está redobrada, né? Mas como que fica quando você tem uma fonte, né? E a fonte te engana, né? Você já... com certeza muitos jornais já devem ter passado por isso, porque a fonte, quem passa alguma notícia sempre busca algum interesse, né? Sempre busca interesse, alguns legítimos inclusive, alguns legítimos, Edgar? É evidente, a né? maior parte legítimos. Mas teve algum fato assim de uma fonte que te enganou, assim, enganou o jornal, assim, que você lembra? Não, vários casos. Não que enganou, mas que tentou enganar, né? A gente conseguiu de alguma maneira... Eu me lembro de... Tentou... Evidentemente eu vou pedir licença para você para não citar nomes, mas eu tinha... Assim, era uma fonte em quem eu confiava plenamente, uma fonte que sempre trazia informações altamente verídicas, assim, com uma riqueza de detalhes que eu me descuidei e falei, não, a fonte é tão boa que eu vou tomar com tantos isso. Detalhes, né? Você tantos detalhes, que... pô, é verdade isso. E acabei dando uma nota, uma pequena nota, isso aqui lá em Mogi das Cruzes ainda. E essa fonte não era de má fé, porque eu conheço a fonte, não foi de má fé, mas ele simplesmente errou. E isso acontece, viu, Edgar? Eu me lembro, eu não sei se você leu um livro do Ricardo Noblat, que foi por muito tempo diretor de redação do Correio Brasiliense, revolucionou o Correio Brasiliense, hoje está no Globo. O Noblat está no Globo? Tá, né? Tá, pelo menos está. Né? E ele disse que ele foi fazer uma matéria, uma vez ele conta isso no livro, que ele começou a descrever a reunião, e citou que o cara tinha um anel. Falou assim, e ele ficava... mexendo no anel e tal, e colocou isso na matéria. Tamanha relevância, ele julgou aquilo, falou, pô, é uma característica do cara. E quando o cara viu a matéria, eu falei, mas pô, como você disse que eu estava de anel? Eu não uso anel. Aí o Ricardo, não, mas é impossível, eu vi você mexer. Não, olha, as fotos, inclusive, pega as suas fotos aí do dia que você esteve aqui. E ele foi conferir as fotos, o cara não tinha anel no dedo. Ou seja, às vezes a nossa mente prega peças na gente que a gente acredita ter visto algo que não viu. É por isso que é importante a gente não confiar nem na memória. Eu me lembro, inclusive, Edgar, que aqui no Diário de Suzano, o Diário de Suzano me deu uma lição que eu não esqueço até hoje. Os nossos bloquinhos de anotação, eu não sei se são assim até hoje. Acho que hoje nem tem bloco de anotação, né, Edgar? Mas hoje antes... é celular, né? Exatamente. Antes era um bloquinho amarelo. Você lembra que estava escrito embaixo? Não confie na memória, anote. Estava escrito embaixo, todas as folhas que você virava, não confie na memória, anote. E é isso que você tem que fazer. Na hora que você estiver entrevistando, qualquer detalhe periférico é até redundância, mas qualquer detalhe, anote. Porque senão a tua mente você pode se confundir. Então, às vezes, a fonte que te conta as coisas também sofre desse mal. Talvez para ele é uma verdade. Mas ele está cheio de preconceitos, ele está cheio de pressões, ele está cheio de necessidades, de desejos, enfim, ele pode te induzir não de má fé, até de boa fé. É por isso que quando você aceita dar uma informação em off, ela tem que ser checada por no mínimo mais 2 fontes. Esse é o critério que nós adotamos lá no jornal e os meus repórteres sabem disso. Se a gente não tiver a terceira checagem, informação em off não vai para as nossas páginas. No caso do Intercept, como que você vê esse caso da Vaza Jato, né? Necessário. Você acha que é uma coisa necessária? Necessária, legítima. Está correto, o procedimento feito? Sim. Nesse caso específico... De interesse público, né? Havia
uma quase unanimidade nos métodos da Lava Jato. E qualquer crítica que se fizesse à Lava Jato era interpretado como uma crítica política. Pô, eu me lembro bem, se você criticasse qualquer maneira, qualquer método da Lava Jato, é petista, está querendo Lula livre. Era uma coisa insana. Você pode ter outros interesses para fazer uma crítica. A crítica é indispensável. Toda unanimidade é burra. A Vaza Jato veio que meio para equilibrar essas coisas. Hoje já é possível você criticar os métodos da Lava Jato sem ser taxado de petista, que eventualmente você pode não ser. Você só pode querer fazer uma crítica ao mecanismo. Isso é natural. É que tem que ser criticado. Hoje em dia, qualquer coisa que você critica o Bolsonaro, você é petista. Você critica o Lula, você é Bolsonaro. Está muito polarizado. Muito polarizado graças às redes sociais, onde a polarização é da natureza. O jornalismo não pode ser polarizado assim. Sim. É preciso ouvir os dois lados, dar o mesmo espaço para as duas versões. Criticar quando for necessário. É legítimo você criticar. É da natureza do jornalismo criticar também. Exercer a crítica. O jornalismo geralmente ou quase sempre não faz julgamentos, né? Não tem que fazer julgamentos de um determinado assunto. Não sei o que você pensa sobre isso, né? Você acha que é necessário ter, ou você acha indispensável ter um jornalismo militante? O que você acha de jornalismo? Eu acho que existe imprensa militante, mas não é jornalismo, né, Edgar? Jornalismo tem por sua natureza ser imparcial, ou o mais perto da imparcialidade possível. É claro que todos nós temos os nossos... Imparcial significa ser neutro, você acha? Não significa ser neutro. A gente começou essa conversa falando que às vezes você não deve ser neutro. Se a tua comunidade está querendo um investimento do Estado, que você seja o menos neutro possível, que você se envolva, que você participe. Agora, você não pode ser injusto. Injusto você não pode ser. Mas veja, essas campanhas que nós estamos usando como exemplo, elas são bandeiras do jornal. Isso não significa que ali você pode negligenciar padrões de qualidade, de veracidade. Não. Se você está defendendo uma causa e o governador diz, olha, eu não concordo com isso, você é obrigado a dar a versão do cara, da fonte. No entanto, o editorial, onde você expressa a sua opinião, no editorial os veículos são livres para expressar a opinião do corpo editorial daquela casa. Ali, meu amigo, ali você tem lado. Ali nós temos os lados, ali nós temos as 7 cidades. A nossa defesa intransigente é pelo Grande ABC. Tanto que essa marca Grande ABC foi uma criação do Diário. Era o Triângulo ABC, era ABC Paulista. O Grande ABC foi uma invenção do Diário. Isso é uma criação Diário do Grande ABC. Hoje as pessoas falam Grande ABC, foi uma marca do jornal. Então agora há pouco tempo, há 2 anos atrás, quando o consórcio intermunicipal do Grande ABC, que é um modelo que foi usado por muitas regiões de convergência, inclusive aqui no Alto Tietê, começou a esfacelar, o jornal publicou que tinha publicar, as cidades que iam sair, as cidades que iam ficar, mas os nossos editoriais eram extremamente contundentes. Nós temos lado nisso aqui. A gente quer que o consórcio permaneça, porque julga que é importante. Como as cidades são todas conurbadas, Edgar, se você fizer uma obra de contenção de enchente em Ribeirão Pires ou em Mauá, evidentemente os reflexos vão ser sentidos em São Caetano, é tudo muito junto ali. A gente enfrentou uma chuva no dia 10 de março agora, que foram 10 mortos, quase 100 desabrigados, prejuízo de mais de R$1 bilhão. E se as 7 cidades não se juntassem, certamente uma das obras mais relevantes, que é o Piscinão Jabuticabal, cuja ordem de serviço já foi, cuja a licitação já foi autorizada e aberta pelo governo Dória, ela não teria saído do papel, porque os 7 prefeitos se juntaram e foram lá cobrar. O jornal estava junto para dizer, olha, estamos dizendo, estamos mostrando, vamos mostrar se o senhor vai ou não atender esse pleito dos 7 prefeitos. Eu estou para te dizer que eles saíram de lá já com a garantia do governador. Talvez, se um só prefeito fosse lá, sem o jornal, talvez ele pudesse dizer, olha,
vou fazer legal, vou estudar aqui, mas talvez não tivesse dado solução. Então eu acredito sim na importância do jornal nesse engajamento, Edgar. Aí, nas causas da comunidade, eu acho que ele tem que ser engajado. Não politicamente. Politicamente tem que ser neutro. Imparcial, né? Imparcial. E você está falando do jornalismo militante, que para você não é jornalismo. Isso. Aí é imprensa militante. Imprensa militante tem em todos os lugares do mundo e tem espaço. Se você tem um house organ, que ele fale os seus ideais, que ele defenda. Isso é altamente legítimo, pode acontecer. Só que você não pode chamar de jornalismo. Você pode falar de imprensa militante. É um house organ daquele pensamento. E está tudo certo, pode ser conservador, pode ser de outra tendência política. Enfim, existe espaço para todo mundo. Mas isso aí não é jornalismo. Isso daí é imprensa militante, que está panfletária, pode ter. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Desde que você diga isso com toda... Diga para o leitor que você... A transparência. Olha, nós defendemos uma causa. Para nós o caminho é esse. Não tem problema nenhum. Certo. Evaldo, em relação às redes sociais, a gente comentou um pouco aqui, as redes sociais pessoais dos jornalistas. Né? Como que você acha que o jornalista, por ele escrever matérias imparciais, ele deve ter o posicionamento dele numa rede particular dele? Você acha que isso não deve se misturar ou não? Edgar, essa é algo... É uma visão que eu mudei ao longo da minha vida. Quando eu era só repórter, eu era extremamente... Eu expressava minhas opiniões nas redes à torta e à direita. Tinha até um blog que eu falava, emitia minha opinião. Só que isso, as pessoas podem usar disso contra você. É um problema a mais para você. Hoje, nós temos uma política muito clara de comportamento nas redes sociais. As redes sociais são do repórter, não pode vincular ao jornal. É a tua rede social, você faz o que você quiser. No entanto, eu defendo e adoto essa posição de que nós não podemos misturar as coisas. Sabe por quê? Porque queira ou não queira, Edgar, quando você está nas redes, a pessoa não fala o Edgar. A pessoa fala o Edgar do Diário de Suzano. A gente tem um sobrenome. Sim. Queira ou não queira, para o bem ou para o mal. O Evaldo não é só mais o Evaldo. O Evaldo é o Evaldo do Diário, diretor de redação do Diário do Guiné-Bissau. Isso traz um ônus também. E é algo que eu... De verdade, eu não precisava, porque eu não sou comentarista político, né, Edgar? Eu sou diretor de redação. Se eu fosse comentarista político, o que eu expressaria lá no jornal, eu expressaria também nas minhas redes sociais. Só que como eu tenho de ser o mais neutro possível, o mais imparcial possível, é uma postura minha que eu adotei de não tratar mais de política nas redes sociais. Desde que eu assumi esse cargo, eu abandonei as redes sociais e fico só para ver os amigos, para comentar, para falar de futebol. Agora estou falando menos de futebol porque não estamos numa boa fase, né, Edgar? Mas o que vem a gente o que eu falo aqui, se você falar mal do Lula ou do Bolsonaro, vamos supor que você fala mal do Bolsonaro, né? O Bolsonaro nas suas redes sociais. Aí um dia o Bolsonaro vai no Diário do NBC. Exato. E você vai fazer a entrevista com ele. Exato. Ele vai falar, eu não quero que esse rapaz ele é entrevista petista, ele é tucano, ele é... Exatamente. Como acontece do outro lado também, né? Sim, do outro lado, né? Ou vice-versa. Né? Então, é uma postura minha. Eu não trato de política partidária nas minhas redes. Bom, a hora está avançando aqui, mas eu queria falar do seu livro. Você lançou um livro... Isso, Edgar. Cometi esse disparate. Como o cavalo salvou a vida de um preso político, né? Isso, exatamente. Bem bacana, Edgar. eu li o livro, né? Você fez muito obrigado. Junto com o ilustrador Luiz Carlos Fernandes, né? Isso, o Fernandes que trabalha conosco para o Diário também. Excelente, muito bom ilustrador, né? Ele acha que isso é uma modéstia, mas não é. Eu digo o seguinte, o que vale do livro são as ilustrações dele. A história é uma história muito boa mesmo, modéstia à parte, mas que a minha única participação foi ter contado a história para ele. Porque eu acho que o segredo é um livro em quadrinhos, né? Uma HQ, uma história em quadrinhos, uma história contada em quadrinhos. E eu digo que a grande sacada do livro foi da maneira como ele contou essa história, desenhando. Ele tem um traço perfeito, ele é caricaturista, então ele conseguiu recontar essa história com uma riqueza de detalhes, recuperando jornais da época, onde ele não fez cópia, não. Ele não xerocou, não. Ele redesenhou os jornais, ele redesenhou
você viu os prédios da época, Edgar, e você compara uma fotografia do prédio da época com o que ele desenhou, parece que ele tirou uma cópia perfeita. Ele é muito bom no que ele faz. Como que você conseguiu, Evaldo? É uma história bacana que você pode dar uma resumida rapidinho. Ah, claro. E depois, como que você conseguiu transformar isso num texto, né? Um texto mais sucinto, né? Que você teve que transformar aquilo em... Você teve que dar o texto para formar o quadrinho, né? Isso, exatamente. Teve que ter uma sintonia grande de você e do Fernandes. Bastante. A história é a seguinte, Edgar. Nós estamos em 1935, Getúlio Vargas é o presidente da República, ditador, e Luiz Carlos Prestes tenta fazer uma revolução comunista para implantar o comunismo no Brasil, 1935. Para ajudar nesse plano, a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, envia para o Brasil um alemão chamado Harry Berger. O Harry Berger vem para o Brasil e tenta implantar, junto com Luiz Carlos Prestes, o comunismo. Eles dão um golpe. Em alguns estados do Brasil eles dão um golpe. Só que foi uma coisa muito amadorística, tanto que passou-se para a história com o nome de intentona. Intentona, como todo mundo sabe, é um termo pejorativo, uma intenção que deu com os burros na água. Bom, a revolução foi abafada e os líderes foram presos. O Luiz Carlos Prestes foi preso, a Olga Benária foi presa, depois foi até mandada para a Alemanha, onde morreu numa câmara de gás. E o Luiz Carlos Prestes e o Harry Berger também foi preso. Mas o Luiz Carlos Prestes já era o Cavaleiro da Esperança, ou seja, já tinha uma fama. O que o governo fizesse com ele na prisão, automaticamente ia gerar repercussão. O Harry Berger ninguém conhecia, então. E esse sujeito foi barbaramente torturado, Edgar. Ele era um homenzarrão de 1,90 m, ele ficou reduzido com 60 quilos. Tamanha tortura. A esposa dele, que também foi presa na época, era estuprada constantemente na frente dele. Era algo assim inenarrável. Algo muito... É um terror mesmo. Bom, o Harry Berger estava preso e a OAB, como ele era estrangeiro, a OAB se condoeu. A OAB sempre foi muito progressista, né? E a OAB disse, não podemos esquecer que o Rio de Janeiro era a capital da República na época. A OAB do Rio de Janeiro descobriu que estava o Harry Berger preso e disse, poxa, vamos vamos designar um advogado para defender o Harry Berger das agruras da prisão. E o escolhido foi o Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Era um católico fervoroso que falar de comunismo para ele era falar do diabo. No entanto, ele era mais humanista do que católico. E assumiu a causa. Começou a estudar o caso do Harry Berger, chegou em casa, procurou nos compêndios dele, nos tomos lá, e via que não tinha uma lei onde ele pudesse basear o habeas corpus contra a tortura de seres humanos na prisão, contra maus tratos. Não existia no arcabouço legal brasileiro nada que dissesse isso. Aí ele se lembrou que ele tinha lido num jornal que lá em Curitiba, o dono de um cavalo havia sido condenado a multa e a pena de prisão por ter matado um cavalo a socos. Ele leu aquilo, foi se informar, viu que a decisão o juiz havia dado essa decisão baseada na Lei de Decreto de Proteção e Defesa dos Animais. Aí ele falou assim, caramba, mas existe até uma lei que protege os maus tratos, os animais dos maus tratos, não existe uma lei que protege um homem dos maus tratos? Não há. O que ele fez? Ele pegou esse decreto que havia sido assinado pelo próprio Getúlio Vargas e baseou um habeas corpus, e impetrou um habeas corpus baseado nesse decreto de proteção. A Suprema Corte Militar, ela não libertou o Harry Berger, porque não havia embasamento legal. Mas a repercussão desse estratagema do Sobral Pinto foi tão... teve uma repercussão tão grande que o governo Getúlio Vargas foi obrigado a dar condições mais dignas para o Harry Berger. Tanto que ele foi solto. Depois a anistia chegou, ele foi solto. No entanto,
ele já havia sido tão torturado que ele nunca mais recuperou a sanidade mental. Ele voltou para a Alemanha anos depois, mas morreu já completamente perturbado. E por isso que a gente diz que um cavalo salvou a vida do de uma preso tese de político. doutorado, né? Isso, o doutor Olavo Arruda Câmara, aqui lá de Mogi das Cruzes, que escreveu esse... Ele que foi lá no Tribunal Superior Militar e pegou a peça. A gente reproduz a peça no livro. E aí você contou essa história para o Fernandes e... Isso, na verdade, esse cavalo me deu várias alegrias durante a vida, Edgar. Eu digo isso porque eu fiz uma matéria no Diário de Mogi. Sobre o assunto? O Darwin chegou, poxa, tem uma história bacana que você não quer contar? E me entregou a tese do Dr. Olavo. Aí eu contei no Diário. Eu me lembro que eu colaborava com a revista Brasileiros, que era uma revista de grandes reportagens que existia antigamente, e eles compraram essa pauta, toparam, eu escrevi essa matéria para a revista Brasileiros. E depois o Fernandes falando, puxa, a gente precisava escrever esse livro, tal, porque a gente tinha pedido a lei de incentivo à cultura. A gente entrou, o governo do estado que patrocinou a publicação desse livro. E a gente, você não tem uma história que a gente possa inscrever? Aí eu falei, não tenho, Fernandes. Aí ele saiu, aí eu falei, não, Fernandes, tenho. Quando eu contei essa história para ele, ele ficou impressionado. Falou, puxa, isso dá um excelente quadrinhos, tal, e a gente escreveu e acabou. Graças ao talento dele, acabou sendo aprovado. E tem algum outro livro que você tem em mente escrever, ou você tem ideia? Edgar, eu tenho 1 milhão de livros escritos, mas eu não tenho coragem de publicar nenhum. Não, estou brincando. Eu tenho muitas ideias, mas ainda não coloquei nenhuma no papel. O Alfarrábios, você... O Alfarrábios era o meu blog, né? Você parou? Parei. Até por isso, Edgar. Até porque eu não tenho mais tempo, né? O jornal me consome muito, praticamente todo o meu tempo, né? No que resta eu durmo e almoço e janto, né? Então não tenho mais tempo para ficar na internet, não. Eu transformei, quando eu estava no Diário do Grande ABC, eu transformei o blog numa coluna de papel também. Era publicada todos os domingos que eu falava de livros, né? E filmes e tal. Mas aí eu parei também porque de fato não me sobra tempo. E falar em livros, você é um leitor voraz, né? Você sempre está publicando alguma coisa sobre livro lá nas suas redes sociais. Eu queria te perguntar assim, quantos livros que você lê assim por mês ou por semana? Edgar, como é que você faz assim? Ler um livro a cada 4 dias, por aí. Uns 6 livros por mês. O que você está lendo atualmente? Atualmente, eu acabei de ler agora, até eu fiz uma matéria que saiu ontem no Diário do Grande ABC sobre O Herói Mutilado. É um livro que eu recomendo muito. Esse livro, Edgar, ele conta a história da censura na televisão brasileira. A partir do berço do herói que depois virou Roque Santeiro. É uma história incrível, assim. Todo mundo acha que a Globo sempre foi muito governista na época dos militares, né? Mas a verdade é que a Globo, e o Roberto Marinho se posicionaram muito fortemente contra a censura da televisão brasileira. É algo que tem que se reconhecer. E essa coleção está resgatando esses arquivos da ditadura. E vai permitir equilibrar muito mais a participação do Roberto Marinho na história da luta pela liberdade de imprensa. Esse livro, assim, é baseado em documentos inéditos que só agora foram revelados, num diário do Dias Gomes que a autora teve acesso. E dá uma ideia muito mais real do que foi a briga do Roberto Marinho contra a censura dos militares. Algo que pra gente ele não tinha feito. A Globo cresceu bajulando os militares. É uma parte da história. Mas ele também teve uma história de resistência contra a ditadura militar, evidentemente para proteger os interesses da Globo. O que diga-se é legítimo. O dono proteger os interesses da sua empresa... Me parece algo muito legítimo. Criou esse estereótipo, né, de que ele... Sim. Isso muda um pouco a visão. Por isso que eu digo, a leitura, Edgar, ela nos permite derrubar esses estereótipos. A leitura deixa você mais manso, deixa você menos radical, porque você vai tendo ideia de como as coisas se deram.
Por isso que é uma maravilha a palavra escrita. Claro, existem outros meios de se informar, mas eu acho que nada tira o prazer, a sedução da palavra. Você consegue ler no celular ou não? Você está no Não papel? consigo ler. Eu também tenho... Eu fiz duas experiências de ler no celular, mas é ruim, né? Eu no celular não fiz nenhuma experiência. Eu consigo assistir filmes no celular, que já é um avanço. Mas livros eu não consigo. Eu tenho livros digitais, né? Leitores de livros digitais. Só que eu acho que o último que eu comprei já tem mais de 2 anos, porque não é uma experiência que me dá prazer. Eu não consigo. Eu acho que eu assimilo menos quando eu leio numa tela. É uma coisa... Não consigo... não entra na cabeça. Você, parece que eu preciso... Puta, eu já li isso aqui. Fica uma coisa muito... Eu sei que a molecada hoje deve estar sendo cara anacrônica, por isso... Mas eu não consigo, eu tenho essa dificuldade. Certo. Evaldo, poxa, que bacana esse papo aqui, essa aula que você deu pra gente. Edgar, estamos encerrando aqui o programa. Pô, queria muito te agradecer. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Queria muito agradecer. Eu é que agradeço sei que você está na correria lá do jornal. Isso, vou voltar para o jornal. Horário de fechamento, né? Isso, agora eu vou voltar lá para fechar a edição de amanhã. Muito obrigado mesmo. Fico te devendo essa aí. Eu é que agradeço, Edgar. Foi um prazer estar aqui conversando com você, com os internautas do Diário de Suzano. Uma casa... pela qual eu tenho um respeito gigantesco pelos profissionais que trabalham aqui, por você que eu conheci já. Agora a gente fez as contas no começo, mais de 20 anos, né, Edgar? Sim. E foi um prazer estar aqui. Muito obrigado mesmo pelo convite. Próxima vez a gente conversa de futebol também, ver se o... Isso, vamos deixar o futebol para o ano que vem, né, Edgar? Para o ano que vem, né? Ver se... Agora tem uma notícia boa que o Davidson vai ser vendido, parece, para a China. Aí isso já... Olha, essa ajuda. É uma notícia que merecia manchete amanhã, isso é um título para nós, Pelo menos um título no ano, né? Certo. Obrigado mais uma vez, Evaldo. Eu é que agradeço, Edgar. Eu queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista. E até o próximo programa.